Eu sou Gabriele Joman e eu tô aqui pelo Facebook e pelo Instagram, né? Eu vim trazer hoje a quarta aula da Semana da Ativação. Essa aula, essa semana, tá assim muito especial. Hoje eu vou falar da tabela de Hawkins, né? Eu já mencionei sobre essa tabela, já falei bastante sobre elevação de frequência vibracional. E hoje a gente vai detalhar isso porque surgiram muitas dúvidas e as pessoas me falaram ali. Eu até coloquei uma caixinha de pergunta lá no Instagram e assim foi muito legal porque as pessoas realmente têm muitas dúvidas sobre isso e assim muito bacana, né? Poder contribuir e poder ajudar a esse tipo de esclarecimento, porque assim é tão importante a gente saber. Deixa eu colocar aqui, peraí. É tão importante a gente saber o poder da nossa elevação na tabela, a nossa elevação, vamos dizer assim, a elevação da energia em si, né? Porque existe uma escala, né? E dentro dessa escala a gente está localizado ali, acima ou abaixo, a gente está ali localizado. Então, é muito importante a gente identificar o padrão da nossa frequência, para que a gente possa moldar isso, porque eu falo de cocriação de sonhos e metas, e a gente só cocria a meta quando a gente de fato está lá na frequência mais elevada, né? Então assim, eu vou estar falando sobre isso hoje. Já vou pedir para vocês aí entrar no aviãozinho no Instagram, no Facebook, compartilha aí com seus amigos e curte essa aula, anota. A tabela de Hawkins já está disponível no Google, vocês podem entrar, eu vou estar explicando, mas depois que passar a live, se tiver alguma dúvida, pode me pedir, me chama no direct que eu mando, ou então também tem lá no Google, tá? Então, o que é a elevação de frequência vibracional? Bom, nós temos dois níveis, né? Nós iniciamos na escala de 20 Hz e vamos até a escala de 1000 Hz. As pessoas, na verdade, elas não têm nem ideia, a maioria delas não tem ideia de em que ponto da escala está. Bom, de antemão eu vou dizer para você que a partir de 350 Hz você já começa a cocriar. Você já começa a mover uma coisa aqui, uma pessoa ali e tal, você começa. Porém, o plano da cocriação é 450 Hz. De 450 Hz a 500 Hz, que é a vibração do amor, gente. Pense que eu cria, pense que eu cria, pense que eu cria, e é maravilhoso, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Pois é. Uma sugestão que eu dou. Existem alguns vídeos aí, até ensinando você em casa a medir a sua frequência vibracional. Tome muito cuidado, procure um profissional, um terapeuta, um metafísico que vá fazer com eficiência e com eficácia esse trabalho. Porque já pensou, a pessoa mede a sua frequência errada e aí você pensa que está numa frequência, está em outra completamente diferente e acaba fazendo exercícios adequados àquela frequência que está errada e vai ser um bololô danado. Porque assim, agora o ponto principal quando você se encontra numa frequência muito baixa, numa determinada numeração, dentro da física quântica, nós precisamos fazer um trabalho específico antes da elevação de frequência, que é a limpeza. É como se fosse um computador. Você não tem como elevar a sua frequência se você não ganhar espaço. Então, ou seja, o que é essa limpeza? É tirar todas as crenças limitantes, é eliminar todas as crendices, eliminar todos os maus pensamentos, sua negatividade que está ali impressa há muitos anos. E muitas dessas crenças já vêm de DNA, de hereditariedade, entendeu? Você já cresce com aquela predisposição para a crença e a vivência, conforme você começa, a partir dos 7 anos, você já tem
consciente. Antes dos 7 anos, você trabalha toda a sua mente, toda comandada pelo subconsciente. Quando você vira de 7 para 8 anos de existência, nós já temos um consciente. Então, ou seja, esse período de os 7 primeiros anos de vida é o período que o subconsciente está no comando e ele já carrega as crenças limitantes. Quando vem a ativação da nossa mente consciente, ela já absorve o que tem no subconsciente e começa a agregar vivências, que é as coisas que as pessoas falam. Um exemplo: mas tem tanta gente com dificuldade de crença limitante, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. No vídeo nem depois eu até faço uma aula só sobre crença limitante, mas agora eu vou falar assim. A priori, você já identifica assim, quer ver? Eu moro no Rio de Janeiro. E as pessoas falam assim: olha para o Cristo Redentor, está lá de braços abertos para abençoar vocês. Gente, isso é uma crença limitante. O Cristo Redentor é uma estátua, ele não vai abençoar ninguém, entendeu? Não, tá lá. Mas a gente cresce com isso, que o Cristo Redentor está de braços abertos para abençoar no Rio de Janeiro. Ele não está lá abençoando nada, ele não tem nenhum poder espiritual, tá? Então isso é uma crença limitante, comum, super comum. Quem nunca viu na Globo, na televisão, né, falando sobre isso? Mas vamos lá, outra. Rico não entra no céu. Rico não entra no céu porque a riqueza não é de Deus. Gente, a riqueza é de Deus, sim. E você tem que se sinalizar com crença financeira, crença sobre o dinheiro. Por quê? Não tem como você prosperar se você está com um bloqueio no dinheiro. Entende? O que acontece? Eu vou falar isso mais detalhado no trabalho das crenças, mas olha só pra gente entrar e você ter uma consciência de níveis vibracionais. Se você quer co-criar prosperidade, trabalhe a sua crença, os seus pensamentos sobre o que você tem de dinheiro. Se você quer co-criar saúde, trabalhe as suas crenças ligadas à saúde. Já viu aquela pessoa que tá bem, tá lá, tá bem. E aí o telefone toca: oi, fulano, e aí, como é que você tá? Ai, tô com uma dor nas costas. E meu joelho, semana passada, olha, fiquei a semana toda com meu joelho. Isso é uma crença limitante. Porque assim, você até pode, mas quanto mais você vibra e repete que você não tá bem, que o joelho doeu, que as costas doeu, que você tem dor de cabeça, que eu não sei o que, você sempre vai estar naquela energia, você não vai sair dela. E essas energias baixas, elas não cocriam nada. Não cocria, ponto. Entendeu? Então, fica a dica. Já deixa o seu coraçãozinho aí pra mim. Se você gostou, vai lá, aperta aí. Vai. O coração, compartilha, curte e comenta, tá? Ajuda a gente a divulgar, né? A divulgar a mensagem, o canal. E aí todo mundo ganha com isso, não é verdade? Então vamos lá. Frequência de 20 Hz, gente. Quem tá vibrando na frequência de 20 Hz é a frequência da vergonha. É aquela pessoa altamente bloqueada, aquela pessoa que tem vergonha de abrir a boca para falar um oi, que ela se acha a última bolacha do pacote, aquela assim, e ela fica na dela, ela não se impõe, ela fica na dela, acha que ela, né? É isso. É vergonha que tá ligada à humilhação, à miserabilidade, sabe? É uma frequência muito baixa, de ser miserável mesmo. Até falei sobre isso ontem. Quem não estava na live de ontem, eu falei sobre isso. E se caso você não viu, vai lá no meu GTV e vê, né? No Facebook tem como voltar. Mas enfim, foi muito bacana, tá? Aliás, minto, não foi na de ontem não, porque ontem eu falei outra coisa.
foi anteontem, foi na segunda aula, eu falei sobre essa frequência de 20 Hz. Como é o perfil de uma pessoa que está vibrando nessa frequência. Mas olha, o que eu vou falar para vocês agora é o seguinte: quando você se conecta, se conhece, tenta ajudar uma pessoa dessa que está vibrando nessa frequência, ela até aceita, recebe a sua ajuda, porém ela não se acha merecedora de ser ajudada. É uma coisa assim, sabe? É muito difícil. E a pessoa dificilmente consegue sair dessa frequência sozinha. Ela tem que ter ajuda. Dificilmente não, ela não consegue sair sozinha. Porque não é nem questão de pensamento positivo, porque isso aí ela nem tem. Não tem como, tá? É questão de você, só com ajuda mesmo, só tendo alguém para ajudar a se conectar com essa pessoa e de fato fazer essa pessoa entrar num caminho de limpeza para depois se elevar. Depois vem a frequência de 30 Hz, que é a culpa, né? Que é bem próxima da vibração aí da vergonha, mas é uma ofensa infinita. Ela se sente culpada de tudo, é uma vingativa, ela é autodestrutiva, frequências baixíssimas, pessoas assim. A apatia já está vibrando em 50 Hz. A frequência de 50 Hz é aquela frequência de desespero, de condenação, sabe? Ela se sente, ela tá desesperada, por tudo ela se desespera e a vida dela é um desespero, porque ela gira, porque assim, gente, a frequência, ela é semelhante atrai semelhante. Então, quando você vibra nessas frequências baixas, você só atrai coisas dessa mesma frequência. Então, todas as variações que estão vibrando nesse mesmo fluxo de onda é exatamente o que você vai viver. Frequência de desespero, vingança, humilhação, vergonha, todas essas baixas frequências vão chegar até você. Então, é muito difícil de você sair desse círculo, esse ambiente vibracional, entendeu? É uma força de empenho altíssima. Não é impossível. Sim, é possível, com certeza é possível. Porém, não é fácil. E não dá pra fazer sozinho. Esses 3 níveis de frequência, você só consegue sair com ajuda. Aí começa, a partir de 75 Hz, aí, ó, a apatia em 50. Quando você chega em 75 Hz, aí você já consegue ter um tipo assim, quase que um estímulo de pensamento físico, pensamento positivo, quase isso. Se de vez em quando tem aquele dia de, hoje, de repente, né, quem sabe? Então, assim, é nesse padrão. E aí começa a coisa a clarear um pouco, mas depois volta tudo, aí você sobe e desce na frequência, sabe? Ainda está bem crítico quem está nessa situação. É tristeza, né? 75 Hz é tristeza extrema. Aquela pessoa que é triste. Você olha para ela, ela tá triste o tempo inteiro e enfim, né? Depois disso, pessoal que tá aqui no Facebook, depois eu vou responder, tá? Pode deixar que eu respondo isso aí. 75 Hz. Aí nós vamos pular para 100 Hz, que aí é a frequência do medo. Olha só, quem vibra no medo já está em 100 Hz. Já é muito melhor do que quem está lá na vergonha, na culpa. Já é muito melhor. Porém, 100 Hz é uma frequência baixa. Bem baixa ainda. Não cocria nada. 100 Hz não cocria. 100 Hz atrai assalto. Já viu aqueles casos que você está num ônibus, a pessoa assalta um, assalta outro, aí pula 3 pessoas e assalta você? Um exemplo. Tá cancelado. Um exemplo. Acho que alguém já ouviu uma história dessa, eu já ouvi várias. O que acontece? Vou dar um exemplo. Quem vibra nessa frequência de 100 Hz são aquela frequência que normalmente quando você está no assalto, ele vai te enxergar. Ele, primeira pessoa, ele vai em você, porque é frequência, gente. A frequência é a mesma.
Então vamos botar aí, o cara que tá lá assaltando, ele tá vibrando no medo, ele tá apavorado, ele tá a frequência dele é baixíssima. Com quem que ele vai se conectar, quem ele vai enxergar, quem ele vai ter acesso? Quem tá numa frequência dessa. Eu não tô dizendo que todo mundo que tá nessa frequência rouba, é ladrão, não, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Abre a mente. Tô falando a nível vibracional. Porque semelhante atrai semelhante, certo? Então, por que ele passa uma pessoa, pula aquela pessoa e vai para outra? Assim, vamos imaginar assim uma coisa que ele tá ali, todo mundo sentado no banco, ele tá passando em volta, pegando as bolsas, o telefone e tal, e pula uma pessoa e vai para outra. Ele vai para outra aqui, quando volta ele já vai para outro na frente, aquele ele não pegou. Porque aquela pessoa não está na mesma frequência que ele, está muito elevada. E aí o fluxo de onda não vê, às vezes ele nem vê, ele nem enxerga. É como se ele não visse, entendeu? Porque não entra, não conecta. Então, assim, é lindo demais, isso é provado, já foi feito estudo sobre isso. E é provado, é uma coisa incrível, o quanto é importante, interessante você elevar sua frequência. O quanto você ganha com isso. É trabalhoso, tem que fazer os exercícios, tem que ter foco, não é fácil, mas é possível. E os benefícios são imensos. Depois disso, nós temos a 125, frequência do desejo. Desejo, desapontamento. Essa frequência as pessoas falam assim, mas é possível. Então eu tô lá em 125, de repente você não tá. O fato de você gostar de ter alguma coisa, o fato de você gostar de comprar, e você tem um desejo, você vai na loja e você ama aquela bolsa, não significa que você tá na frequência de 125 Hz, que ainda é uma frequência baixa. Por quê? É igual que eu falei ontem, eu falei na segunda aula. Tudo tem duas polaridades. Tem a polaridade positiva e a polaridade negativa. Então, dentro da frequência, nós temos a polaridade do que é melhor dentro dessa frequência e do que é pior. Entendeu? Então, assim, vamos supor, dentro da frequência de 150 Hz, imagina a frequência. Você olha aqui assim, ó, mais ou menos isso, tá? Ó. Nessa frequência de 150, nós temos o lado positivo e o lado negativo. Mesmo ainda sendo uma frequência baixa, sim, ela tem um ponto positivo. Predomina-se o ponto negativo, porém ela tem algo positivo, tá? 150, a frequência da raiva. A frequência da raiva é aquela pessoa estressada que se irrita com tudo e tudo faz com que ela sinta mais raiva. Quanto mais raiva você sente, mais coisas o universo entrega para que você vibre naquela frequência. É assim, você vibra amor, sua vida é um amor. Você vibra raiva, sua vida é 24 horas sentindo raiva de alguma coisa. Você só muda os motivos. A frequência é a mesma. Orgulho, 175 Hz, já é uma escala de elevação. A partir de 175, você já está em posicionamento de elevação de frequência. Ou seja, em 175 Hz, você já passou, não completou o ciclo de limpeza, mas você já tem um espaço pequeno para armazenar as novas frequências altas. Acho que eu tô assim, dá para entender, né? Então vamos supor, 175 Hz, você tem um pequeno espaço para ir subindo e escalando. Conforme você vai subindo, você tem que ir limpando crença para ganhar espaço para armazenar. É como se fosse um hardware mesmo, um computador. Você tira o que não é bom para colocar coisas que não é bom, senão não tem espaço para instalar o aplicativo. Legal, né? Esse exemplo é perfeito, dá para entender legal. 200 Hz já está na coragem. Coragem já está lá em processo de afirmação, está em processo de positividade, já acreditando que as coisas podem ser possíveis. Assim, empoderamento, aí você já trabalha isso, já começa a abrir a consciência, tá? E aí vamos para 250 Hz. 250 Hz é exatamente
é como se fosse assim, neutralidade. É aquela pessoa que não está ainda na vibração boa, mas também não está baixa. A neutralidade é uma pessoa que é verdadeira, ela é solidária, ela é até otimizadora, entendeu? Mas ela é muito assim, conformada. Ela não tem assim, ah, tá bom, ah, fazer o que? Aconteceu, né, comigo, sabe? Neutra. Ela não tem muita força para subir, embora uma vez ou outra apareça uma coisa boa na vida dela, ela gosta, óbvio. Mas outras vezes aparece coisa ruim, ela não se indigna. Ela, ah, aconteceu, sabe? Isso é neutralidade. Trabalha isso, meu bem. Trabalha. Tem muita gente vibrando nessa frequência de 250 Hz. Muita gente. E assim, pessoas com potencial de estar se elevando, co-criando, estar perto. É só fazer, aprender e fazer. É bom demais quando a pessoa acorda para esse lado. 310 Hz é marcado a frequência da boa vontade. A boa vontade é muito otimista. Ela está muito esperançosa. Ela já começa a ser inspiradora. 310 Hz, ela começa a se inspirar. Porque, como eu falei, 350 Hz é aceitação. Você já começa pontos de cocriação, pontos. Coisas começam que nunca aconteceram, lugares que você nunca foi convidada, sabe? Coisas que você nunca pensou em fazer, você já começa a fazer. E aí é a frequência de 350 Hz. Começa a abrir portais, né? 400 Hz. E aí a gente já está na compreensão. Você já tem uma mente aberta, vibracionalmente aberta. Você já tem conteúdo, porque você já buscou. Porque ninguém chega na frequência de 400 Hz assim, sozinha. A não ser que seja um ser muito iluminado, gente. Mas olha, eu não conheço. Porque 400 Hz é trabalho, é empenho. Mas você chega. E é lindo, é lindo, é lindo. Você começa a criar. As coisas começam a acontecer. E você vê a alegria. Quando você conversa com uma pessoa que vibra nessa frequência, é diferente. É uma cara, é uma presença. Porque 400 Hz você já ilumina o seu núcleo ali na sua casa, as pessoas da sua família, quem você vive. E aí, muito fácil de chegar na frequência de 500 Hz, que é a frequência do amor. Essa é a frequência da cocriação. Essa é aquela pensa e cria. Pensa e cria, pensa e cria e não para. Pensa e cria. Amor. Amor incondicional. É por isso que na Bíblia fala, ame o seu próximo como a ti mesmo. Esse é um segredo. Porque quando você consegue fazer isso, você realmente vibra em 500 Hz. E você cocria um mundo de infinitas possibilidades. E é lindo demais. É maravilhoso. – 440 Hz é a vibração da alegria. Quando você aprende a escala vibracional, você começa a se sinalizar tanto, porque o nível de consciência vai abrindo, você vai identificando coisas que passavam batido na tua vida e você nem ligava. Vou te dar um exemplo. 540 Hz é a vibração da alegria. Sabe que aquela alegria que você vive alegre? A vida é para ser assim, gente. A gente deve ter alegria de quando acorda até quando dorme, sabe? A vida é feita para ser assim. Nós fomos criados para serem felizes e alegres, seres de luz, seres que chegam e iluminam o local. Mas eu vou falar uma dica. Quando você entende a consciência, quando você expande a sua consciência dentro dessa tabela de rankings, você começa a se sinalizar, como eu falei antes, né? E aí você não quer mais assistir aqueles filmes de terror. Você não quer mais assistir
aquele suspense que você fica desesperada. Eu gostava, gente, mas eu não assisto há muito tempo. Eu só quero ver filme de comédia agora. Porque eu aprendi que se pensa, que se a partir de R$500 você pensa e cocria. Você imagina quem vibra numa frequência de 540, R$600. Entendeu? É maravilhoso. Você tem tudo que você quer. Você comanda. Você está no comando da sua vida. Sabe? Você faz o que você quer acontecer e ponto. E é assim. E eu vou falar uma coisa para vocês, que física quântica não é religião e não é crendice. É 2 mais 2 igual a 4. Mas olha só o que está escrito na Bíblia. Jesus não fala que nós somos imagem e semelhança dele? O que Jesus fazia? Milagres. Ele curava pessoas. Ele era um ser de luz. Jesus vibrava numa frequência de 1.200 Hz. Mas acompanhe essa linha de pensamento. Você já viu na Bíblia que fala assim, Pedro era tão iluminado, que quando ele passava, a sombra dele curava. O que é isso? Frequência Hertz. Frequência. Porque quando a gente está numa frequência alta, simplesmente é assim. Você ilumina aonde você passa. Você realmente eleva a frequência das outras pessoas. Então, uma frequência, essas pessoas que têm a frequência elevada, não é qualquer gripezinha, não é qualquer doencinha, qualquer coisinha que acontece que adere a elas, não. Não consegue, porque é doença, dor, isso é tudo lá embaixo, é frequência baixa. É tão grandioso isso, gente. Para quem não entende, nunca ouviu falar, deve falar assim, esta menina é louca. Pois é. Muitos são loucos na física quântica. Mas é provado, gente, é provado. Tem estudo à beça, tem muito estudo sobre isso. É lindo demais, tá? Mas assim, eu tô falando, não dá pra falar tudo. É só uma base para vocês terem ideia, entendeu? No treinamento, vocês quiserem entender melhor, no treinamento eu sento, a gente desenha, explica tudo bem mais detalhado para vocês entenderem. Mas fiquem sabendo que sim, é lindo demais, é provado que você consegue, que a tabela tá aqui na minha mão, ó. É assim, tá vendo? Ó, você consegue ver. Eu acabei de imprimir ela aqui. E é maravilhoso. Olha ela aí no YouTube, imprime, coloca aí na sua porta do seu quarto, no guarda-roupa, você está sempre olhando. E assim também olhar não vai fazer diferença. É exercício, é técnica e é prática. E aí você começa a refazer a sua trilha neural. É assim que reprograma a sua mente. É assim que você começa a escalar na sua frequência vibracional, tá? Aí nós temos a paz, 600 Hz, já falei, né? Felicidade, perfeição, onipresença, iluminação, é a coisa mais linda, né? E 1000 Hz, que é a frequência indescritível, é exatamente o eu sou na visão de Deus, né? Na visão da vida. 700 a 1000 Hz, você já vibra nessa frequência. Plena consciência. É a frequência de maior vibração. Essa frequência, para vocês terem ideia, ela atinge um campo de 10.000 pessoas. Quem está na frequência acima de 700 Hz. É assim, Buda, Amity Goswami, Jesus Cristo. Jesus Cristo já estava bem acima, né? Já estava lá em 1.200 Hz. Mas, gente, é maravilhoso, é lindo demais, é uma coisa assim, encantadora, sabe? Eu fico assim muito feliz em contar essa boa notícia para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi um momento delicinha, eu amo falar de física quântica, eu amo fazer essa autoajuda aí, que me ajuda, né? É uma coisa que eu amo falar e fazer. Quando eu gravo uma live para passar conteúdo para vocês,
eu me sinto ajudada também. Porque toda vez que você ajuda alguém, você está se ajudando, sabe? E assim, com verdade, com seriedade. Eu não sou a mestre perfeita, mas eu tenho bastante conteúdo que vocês podem absorver aí. Se tiver alguma dúvida, eu estou disponível para estar respondendo. Se eu demorar, mas eu respondo, né? Quero deixar um grande beijo para vocês. Deus abençoe vocês grandemente. Que vocês tenham disposição para abrir e ampliar a sua mentalidade vibracional. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã, às 10h10 da manhã. E a gente vai seguir até quinta-feira, dia 19, quando finaliza, tá? Todo dia, 10h10. Beijo, fica com Deus.